Fala aí, pessoal. Vamos aprender hoje sobre sonoplastia. Roda a vinheta. Meu nome é Vitor, eu tive alguma experiênciazinha com som, fui sonoplasta do Ministério de Sintonia, hoje eu cuido da parte de sonorização na Faculdade Adventista da Bahia e vim aqui colaborar com vocês no trabalho lá da sonoplastia. Tem aquele carinha que geralmente fica ali na mesa de som, esse é o sonoplasta. Dentro da igreja a gente às vezes não valoriza, fica lá só no canto escondido, mas é pelas mãos desse sonoplasta que a mensagem do evangelho passa. Às vezes o trabalho não aparece muito, mas quando não aparece é porque o trabalho foi bom. Quando ninguém olha para trás, ninguém reclama, seu trabalho foi muito bom. Lá, a promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. O som, quanto mais vibrações por segundo, muita vibração, a gente entende o som como um som agudo. E quando menos vibrações, aí a gente vê que o som é grave. Vou soltar para vocês aqui um som que a gente tem de grave, poucas vibrações por segundo, tá? Estou soltando um som aqui de 106 Hz, que são 106 vibrações por segundo, ó. Quando meu alto-falante vibra ali a 106, é esse o som que ele emite, ó. Vamos subir um pouquinho? Vamos subir um pouquinho. Vou até 492, olha a vibração, ó. Aqui eu já atingi os sons médios. Vou subir mais um pouquinho. Vou até 1000. 3000. Isso aqui você pode baixar na internet essas frequências. Qual a função do microfone? Captar a vibração do ambiente. Aqui dentro tem uma película, né? Quando a gente fala, ela vibra. Isso é traduzido, é transformado em eletricidade. O som de um violão, o som de um teclado, o som de um equipamento como computador, celular, ele é agrupado aqui e depois emitido por um alto-falante. Liguei o microfone. A mesa tem alguns recursos que eu queria mostrar para vocês. Primeiro a entrada aqui da mesa. Bom, aqui eu tenho uma entrada XLR, que a gente chama também de Canon. Utilize sempre essas entradas, tá bom? Evita ruído, evita um monte de coisa. Essas outras entradas aqui, a P10, às vezes ela é muito frágil, não evita ruído, tá bom? Então procure usar essa entrada. O primeiro giratório que eu tenho aqui é o ganho. O ganho é quando eu coloco energia, isso aqui coloca energia para o microfone. O microfone funciona aí, esse aqui funciona na base de 15 volts e eu vou aumentando a voltagem que eu estou jogando com esse microfone. Isso torna o negócio mais sensível, né? O microfone mais sensível, o volume dele aumenta. Aí o meu nível de sinal vai aumentando aqui. Só que tome muito cuidado na hora de aumentar esse ganho para a gente não clipar o som, não chegar no vermelho. O que é clipar, né, gente? O que é clipar? Clipar é quando há um excesso de sinal. E isso distorce o som um pouco aqui da mesa, fica um chiadeiro danado quando o som clipa. Isso também pode danificar lá o alto-falante da sua igreja. Então toma cuidado com o ganho, mas entenda que cada pessoa tem um volume de voz. Tem gente que é muito, tem gente que é pouco, e você tem que saber equalizar esse ganho para não ficar muito alto nem ficar muito baixo, tá? Mas cada pessoa tem uma sensibilidade na voz e você precisa deixar o microfone ideal para essa pessoa. Outra coisa, descendo aqui na mesa, eu vou para os meus equalizadores, é o famoso lá, médio, agudo e grave. Tem um agudo, aqui ó, que deixa o som ardido, ó. E prioriza muito S, Z, C. Descendo também tem a parte do médio, aqui, o médio do som. Oi, som. Que prioriza mais essas sílabas que a gente fala com o nariz. N, M. Pamonha, pamonha, pamonha. Tem o grave. Oi, som. Ó o grave. Sons graves, as frequências graves. Prioriza mais esse som que a gente produz na garganta da gente, tá bom? E os sons também P, B. Tem um problema muito comum hoje que a gente encontra nas igrejas, que é o puff.
Pum, aí a pessoa fala um P, muito forte, B, aí acaba colando a película do microfone e faz esse som forte. Se você passa por esse problema, dá uma controlada lá no grave, que isso vai diminuir um pouco o puff quando as pessoas estão falando, tá? Uma coisa muito comum, e não pode ser comum em nossas igrejas, é a tal da microfonia. Toda microfonia ela acontece em uma determinada frequência. Sempre vai ter alguma frequência sobrando, seja agudo, médio ou grave, e ela vai sinalizar a microfonia. Eu vou dar uma microfonia aqui que geralmente acontece nos agudos, uma frequência aguda. Ó. O que aconteceu aqui? Sobrou um agudo, o som saiu da caixa, veio para onde? Veio para o microfone. Do microfone volta para onde? Para a caixa, que depois volta para o microfone, é uma realimentação. Então sempre quando tem alguma frequência sobrando, isso vai gerar uma microfonia. E não necessariamente você precisa baixar o volume. Você precisa baixar a frequência primeiro que aquela microfonia está sobrando. É nessa hora que você que é sonoplasta precisa já perceber e tirar essa frequência que está sobrando. Sonoplasta precisa saber de frequência.